Crônicas 29. Crônicas 29. A partir do verso 16 ou verso 10, e eu vou pedir que cada um, se puder, vamos fazer uma interação aqui, cada um leia o versículo até o 20, do 10 até o 20, assim como nós estamos, cada um leia um versículo. Eu vou ler aqui o primeiro, pelo que Davi, 1 Crônicas 29, do verso 10 até 20, pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda, e disse: Bendito és tu, Senhor Deus, de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Verso 11. Tu és, Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há no céu e na terra é teu. Teu é o Senhor, é o Rei, tu estás acima de tudo. é riqueza, é glória, vem de diante de ti. É tu dominas sobre tudo. É na tua mão a força, é poder. É na tua mão está o engrandecer, é dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas vemos o que vem das tuas mãos. Porque nós somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão, e é toda tua. Vem da onde? É da tua mão. E é toda? Hein? Toda tua. Toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu cobras os corações e que da sinceridade de graça te agrada. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com a alegria que o teu povo que se acha aqui te faz oferta voluntariamente. Senhor Deus, de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo e encaminha o teu coração para ti. E ao filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos, aos teus decretos, a fim de construir este templo, para a qual fiz os preparativos necessários. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Glória a Deus. Irmãos, esse texto tem tantas lições aqui, mas muitas lições. Quando eu estou lendo aqui, eu já estou pensando em coisas, mas eu estou me segurando aqui, senão a gente vai sair do ponto aqui. Vamos até o verso 1 do capítulo 29, que Davi diz uma coisa aqui interessante. Eu vou grifar o que ele está dizendo. Disse mais o rei Davi, aí no 1 Crônica 29, disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho único a quem Deus escolheu, ainda é moço, inexperiente, porque ele está falando de construção da casa do Senhor. Esta obra é grande, porque o palácio não é para, no caso ele está falando o palácio como templo, não é para homem, mas para Senhor Deus. Mas para o Senhor Deus. O palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. E no verso 2, na primeira frase, ele diz assim: eu, pois, com todas as minhas forças já preparei. Ele está falando da oferta. Aí você vai para o verso 3, e ainda porque eu amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho, dou para a casa do meu Deus, fora tudo quanto preparei para o santuário. Verso 5, parte B.
Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Aí no verso 6, na parte final, diz que voluntariamente contribuíram. Verso 7, aí vai falando das contribuições, etc., da casa de Deus. Irmãos, como eu falei, esse texto aqui tem muitas lições, mas o que eu quero falar hoje, e se de repente Deus assim aprover, determinar, de repente semana que vem, como aconteceu lá nessa igreja, a gente à noite aqui dá uma continuação na direção que Deus colocar, porque infelizmente a questão de dízimos e ofertas, em função de escândalos, em função da mídia, falar das coisas aí que não tem nada a ver, isso afetou radicalmente a igreja. E eu queria hoje compartilhar com vocês rapidamente sobre uma questão simples. Vocês sabem, mas eu quero fazer uma introdução rapidamente para a gente entender sobre dízimos e ofertas dentro da casa de Deus. Isso inclui até você adolescente, que pode estar aqui agora, até você criança, que pode dizer assim: ah, pastor, mas eu não trabalho. Ah, pastor, mas eu preste bastante atenção nisso que eu quero. Quem aqui quer ser abençoado por Deus? Amém. Todos nós queremos ser abençoados. É ridículo você falar que não quer ser abençoado por Deus, que você não quer ter uma condição financeira de saldar os seus compromissos, de você ter, de repente, o carro que você gostaria de ter, a casa que você gostaria de ter, o emprego que você gostaria de ter. Eu não quero entrar aqui nesse texto de Deuteronômio 10, que eu vou lá rápido ler com vocês, Deuteronômio 10, verso 17, eu não quero entrar nisso aqui, isso aqui é um perigo. Deuteronômio 10, 17, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Que nem aceita, Deuteronômio 10, 17, não aceita suborno. Deus não aceita jeitinho, Deus não aceita barganha. Ah, se eu fizer isso, eu vou fazer aquilo. Ah, se eu fizer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro. Deus não aceita isso. Deus não trabalha com isso. Deus não faz isso. Quem faz isso, vocês sabem quem é. Que já foi expulso, né? É o cabecinha esmagado, o Satanás, né? Que está derrotado. Ele que tem esse negócio, é ele que tem essa conversa de suborno. Tudo isso te darei. Olha o suborno. Sim? A coisa do diabo é totalmente diferente da que de Deus oferece. E eu quero hoje mostrar para vocês aqui por que Deus instituiu a oferta e o dízimo. Isso vai bater lá no Éden. Lá no Éden. Por que Deus instituiu o dízimo e a oferta? Então, Deus não aceita suborno. Com Deus não tem jeitinho, isso, aquilo, outro. Irmãos, com Deus você tem que ser transparente, claro, objetivo com Ele. Aí eu pergunto, isso aqui é uma coisa clássica. O que é o dinheiro? O dinheiro é um meio de troca. Não é isso? O dinheiro é um meio de troca. Não vou aqui entrar como ele surgiu na Idade Média, com os burgos, que vai dar origem aos burgueses, que foram aqueles que antigamente era esse sistema de troca, num período da história, mas o dinheiro depois passou a ser troca. Apesar de que no Antigo e no Novo Testamento, o dinheiro já era uma moeda de troca. Para que serve o dinheiro? Só duas coisas servem o dinheiro, no sentido que o dinheiro foi criado. Ele serve para pagar e para comprar. Só isso. Ou você paga ou você compra. Não importa o que seja. O dinheiro tem o objetivo de pagar ou comprar. Qual é a visão que o mundo tem do dinheiro? Como é que o mundo vê o dinheiro? O mundo vê o dinheiro no sentido da palavra. Não estou falando aqui nesse mundo perverso. As pessoas veem o dinheiro como poder, fama, se puder destruir o outro, entendeu? Não estou dizendo que todo mundo pensa assim,
Não é à toa que nós vamos lá para Timóteo. 1 Timóteo. Você já conhece até o texto, já sabe o que eu quero falar. 1 Timóteo, no capítulo 6. 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 10. Como é que Paulo começa a explicar para Timóteo aí? Porque o amor do dinheiro é a raiz de Vamos lá. toda espécie. Porque O amor do dinheiro é a raiz de do toda espécie. dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Continua? É a raiz de toda a espécie de males. É nessa cobiça alguns se desviam da fé, se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males. Você pensa que os traficantes aí, a turma aí, está querendo o benefício de alguém? Você acha que o nosso cachoeira, aí nessa CPI, né, e deputados, e não sei quem, essas coisas que a gente está vendo na televisão aí, essas licitações fraudulentas que foi mostrado na televisão, veja o objetivo disso. Aí você vai ver o objetivo disso, né? Raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, aí agora pegou os crentes, Paulo aqui, se desviaram até da fé. Se não ganhar X, eu não faço isso. Se não ganhar Y, eu poderia aqui incluir até cantor evangélico. Se desviaram da fé, assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Esse amor e esse desvio traz tormento. Então, o mundo aí fora, o objetivo do mundo aí fora, o mundo caído, está dentro desse contexto. Capitalismo, dinheiro. Aí você acha que esse pessoal está aí nessa, acho que é chiqueiro, galinheiro, tem um troço aí que está na televisão aí, a fazenda do chiqueiro, do galinheiro. Ali é o quê? É mais uma coisa para depois, que nem aquele Big não sei das quantas, aparecer aquelas mulheres seminuas, para depois fazerem revistas e ganhar dinheiro. Não importa. Aí quando eu vejo uma pessoa dizendo assim, mas meu pai e minha mãe aprovaram eu sair nu na Playboy, acharam nu artístico. Então você vê que os valores todos trocados em nome do dinheiro, raiz de todos os males. É a visão que o mundo tem. E qual é a visão do derrotado? Como é que Satanás vê isso? Como é que o diabo vê o dinheiro? Aí a gente pode botar muita coisa aqui, mas eu sintetizo com uma palavra só, eu resumo numa palavra só: escravidão. Amarrar, prender, sufocar você, e você ficar naquela coisa, a farinha é pouca. O pessoal está faltando a farinha, né? A farinha é pouca, meu filho. Um cara que se dane. O negócio é resolver o meu problema. Irmãos, quando eu olho isso aqui e vejo como é que Deus trabalha, parece uma loucura. Deus chega e fala para Elias, e ele fala assim: eu já levantei alguém para te sustentar. A Bíblia não diz se Elias falou, deve ser aquele rei, deve ser aquele empresário. Desce a Serepta e lá você vai encontrar alguém. Ele encontrou alguém milionário, ele encontrou alguém cheio de dinheiro, um rei, um faraó. Ele encontrou quem? Uma viúva que estava juntando lenha, juntamente com seu filho, para comer o último bolinho e morrer. Tamanha era a seca. E Deus orientou ele o que tinha que fazer. Imagina, irmãos, quando a gente conta essa história, está na Bíblia. Elias chegou lá e disse: o que você tem para comer? Só tem um bolinho aqui, meu filho vai fazer, eu vou comer. Então fala para mim que eu quero comer. Quem olha, meu Deus, que homem desalmado, que homem terrível. Como é que ele... Você não sabe o que está por trás disso. Essa mulher sabia que Elias era homem de Deus? Sabia, ela conhecia, era homem de Deus. Ela questionou? Hein? Não.
Ela fez. Não entendia nada, mas ela fez. E ali, vocês sabem o resto da história, porque não vou entrar nesse assunto agora. Deus operou um milagre através da obediência. Aleluia. Diferentemente do mundo. Como é que seria o mundo? Como é que seria a história do mundo dentro dessa história de Elias e a viúva de Serepta? Seria completamente diferente. Vamos comer e vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Com Deus é totalmente diferente. Deus diz que você tem que crer para você ver. O diabo diz que você tem que ver para depois você crer. A lógica dele é diferente. Porque, irmãos, já estou adiantando um assunto aqui que eu vou falar para o final, mas vou voltar nele. Dízimos e ofertas é questão de fé. Não tem como a gente tirar. Dízimos e ofertas é questão de fé. Ou você crê ou você não crê. É questão de fé. Envolve fé e outras coisas que a gente vai falar aqui. Então a visão do diabo é escravizar. É a pessoa ficar na dependência. É a pessoa ficar presa. É a pessoa ficar angustiada. Qual é a visão de Deus para o dinheiro? Como é que Deus vê? Como é que Deus vê o dinheiro? Como é que você entende? Como é que Deus olha o dinheiro? Como é que Deus percebe o dinheiro? Deus vê o dinheiro como uma oportunidade de fortalecer a sua fé, de ser fiel a você e ainda você ser mordomo dele. Preste atenção nisso, isso aqui é riquíssimo. Eu estou aqui me segurando aqui, porque cada ponto aqui me leva a outra coisa. A visão de Deus para o dinheiro é fidelidade, é fé, é mordomia. Porque, irmãos, Deus não deu tudo para Adão? Deu? Deus deu árvore, Deus deu jardim, Deus deu animais, Deus deu tudo. Deu ou não deu? Deu tudo. Deus pediu muita coisa? Deus fez muita exigência? Deus só pediu uma coisa. Uma! Não coma daquela árvore. Só uma coisa. Não coma daquela árvore. Aquela árvore não era do diabo, aquela árvore não tem nada a ver com o diabo. Entendeu? Não coma daquela árvore. Só isso. Você pode, ó, tem tantas árvores aqui, tanta coisa. Não coma dessa árvore. Não coma dessa árvore. Então vamos caminhar, depois a gente vai voltar para essa árvore aí. Então a visão de Deus é fidelidade, fé, mordomia, como ele deu tudo para o homem lá no Éden. E qual é a visão da igreja de Cristo hoje para a questão dos dízimos e ofertas? Os dízimos e ofertas, irmãos, agora eu vou pedir irmãos aí que sejam bem rápidos para fazer essas leituras aqui. 2 Coríntios 9, 10. Quase todos estão em 2 Coríntios. 2 Coríntios 9, 10. Eu preparei um assunto, mas mais uma vez, graças a Deus, o Espírito Santo está conduzindo por outro. Então vamos naquele que está mandando conduzir. Então vá, 2 Coríntios 9, 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Primeira coisa, irmãos, os dízimos e as ofertas, sabe qual é a primeira finalidade dele? É abençoar você. É abençoar você. Olha o texto aí. Ele dá a semente e ele dá a sementeira e ele multiplica. De repente, hoje a Salva passou aqui, você queria ofertar e não podia. Senhor, domingo que vem, ou essa semana, me dá condições para que eu possa, a Salva passar e eu mande a minha semente. Deus vai dar a semente e vai multiplicar e vai fazer o que tem que ser feito. Vai fazer o que tem que ser feito, né? Então, primeiro ponto aqui, o dízimo tem a ver para abençoar você. 2 Coríntios 9, 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Os dízimos e ofertas dentro da igreja também servem para abençoar pessoas. Cesta básica,
ajuda aqui, ajuda ali. Abençoar pessoas. Os dízimos e as ofertas, dentro de um contexto que Deus está... Eu estou pegando os dois aí, eu não tenho tempo de eu trabalhar. Depois eu vou separar os dois. E olha que a Bíblia, o texto fala que isso vai redundar em muitos... Graças a Deus. Aquele momento de sufoco, e de repente chega aquele dinheiro, de repente chega aquela comida, e você diz, graças a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Aleluia. Que vai dar muito graças a Deus. Graças a Deus. A gente tem que entender como é que isso trabalha, né? Terceiro, 2 Coríntios 9:8. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, não sua suficiência, superabundemos em toda boa obra. Os dízimos e ofertas são para a obra de Deus, para suprir as coisas na casa de Deus, quando a Bíblia diz que haja mantimento, a palavra hebraica ali é manter, manutenção e mantimento. Manter, manutenção e mantimento. Porque não era só mantimento, tinha que manter o templo, tinha que manter a estrutura do templo e tinha que fazer manutenção, é no sentido geral que era colocado ali. Todos os contextos estão ali. Então, você já aprendeu rapidamente que a fidelidade do dízimo é para abençoar você, para abençoar pessoas e para abençoar a obra de Deus. Para abençoar a obra de Deus. Se eu perguntasse aqui, quantos acreditam que Deus cura? Amém. Vamos dizer? Amém. Quantos acreditam que Deus protege você? Amém. Quantos acreditam que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja? Amém. Quantos acreditam que se morreu vai para o céu? O amém pode ser mais um amém, mas diz amém. E quantos acreditam que quando você dizima e oferta, Deus te sustenta? Os amém são bem diferentes. Eu ia fazer esse teste aqui, mas já antecipei. Por quê? Parece que a nossa fé para outras coisas nós acreditamos e outras não, parece que a gente divide. Para aquilo ali eu creio, para isso aqui mais ou menos. Irmãos, ou você crê no pacote completo de Deus, ou você não crê. Vocês estão entendendo? Amém. Ou você crê, ou você não crê. Ou você crê em tudo junto, ou não tem esse negócio de fé dividida. Para aquilo eu creio, para aquilo outro eu não creio. Então você tem que entender isso. Então, a visão da igreja para o dinheiro é fazer a obra de Deus, ajudar os irmãos e ajudar os necessitados. Isso envolve ofertar, dizimar, isso envolve contribuir. Vocês estão entendendo? Amém. Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês que eu estava preparando aqui, mas vou ter que ser bem objetivo aqui. O que envolve o culto? O que envolve o culto? Aí eu pergunto, o louvor envolve o culto? Amém. Envolve, está na palavra. 1 Coríntios 12, depois você vai ver a distribuição dos dons. Paulo está dizendo ali a liturgia. Nós seguimos um modelo da sinagoga que continuou dentro da igreja. Envolve oração? Amém. E o pessoal já está ficando meio, já sei onde o pastor vai chegar. Vou te repetir de novo. O culto envolve louvor? Amém. Envolve oração? Amém. Envolve a palavra? Amém. Será que envolve ofertas e dízimos? Amém. Faz parte do culto e é também uma maneira de cultuar a Deus. A gente pensa que não é, que é só chegar ali. Cuidado. É um meio de você cultuar a Deus. É um meio de... O dízimo é você dizer para Deus que você está cumprindo com aquela dívida que eu vou falar agora, que você tem com Deus. E a oferta, você está dizendo para Deus, muito obrigado, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor tem sustentado a minha casa, a minha família, o Senhor tem me dado de comer. Isso é ações de graça. Pastor, e se eu não tiver nada? Irmão, então fale com Deus como eu falei. Senhor, louvado seja o teu nome, não tenho nada, mas eu quero te agradecer a si mesmo. Por isso que eu digo para as crianças, para os jovens, que seja 10 centavos, que seja 50 centavos, o negócio aqui não é a questão do valor, é a intenção. Ó Deus. Porque há uma frase
que, baseado na história de Neemias e Safira, Neemias e Safira, Ananias, diz assim: a questão não é quanto do meu dinheiro darei para Deus, mas sim o quanto de dinheiro de Deus reservarei para mim. Vou repetir: a questão não é o quanto do meu dinheiro darei para Deus, mas sim quanto do dinheiro de Deus reservarei para mim. Vocês entenderam isso? Amém. Entenderam? Acredito que sim. Então, por que Deus estabeleceu a questão dos dízimos e de ofertas? Eu não vou poder tempo de eu trabalhar com vocês de uma maneira mas a gente vai ficar devendo, nós vamos trazer isso. Mas eu quero mostrar uma coisa para os irmãos, voltando para aquele texto que eu falei. Deus não deu tudo para o homem? Amém. Deus deu tudo para o homem. Deu para o homem tudo que ele pudesse imaginar. E aí o homem obedeceu? Não. Ou desobedeceu? Desobedeceu. E aí ele perdeu? Ele perdeu tudo. O homem perdeu tudo. Agora, só com esforço de trabalho. Lembra que Deus disse: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Comerás o teu pão. Alguém pode dizer assim: pô, Adão, poxa, Adão, chega lá e já vai conversar. Adão criou o trabalho. Não, mas Deus já tinha mandado Adão cultivar. Mas só que as coisas estavam muito tranquilas lá. Não era como a gente pensa. Deus já tinha dado tudo. Então o homem pecou e perdeu tudo. Aí apareceu Deus. Então faz o seguinte. Eu vou ler o texto e depois acho que vocês vão entender tudo que eu estou colocando aqui. O dízimo é um reconhecimento da dívida que nós temos diante de Deus. E sempre temos que dizimar para lembrar, não é para lembrar Deus, é para lembrar a gente que nós temos uma dívida com Deus. Temos uma dívida, porque Ele deu tudo. E nós, por causa do pecado, perdemos tudo. Porque hoje a gente continua cometendo o mesmo erro de Adão, pegando aquilo que não deveria pegar, tomando aquilo que não deveria tomar. Porque olha só, abrindo um adendo aqui. Quando o povo de Israel ficou 430 anos no Egito, escravo. Interessante que quando o povo de Israel sai do Egito, Deus move os egípcios para dar o que para o povo de Israel? Ouro, prata, roupa, tudo. Era como que se estivesse pagando aqueles 430 anos ali servindo a Faraó. Aí eu pergunto, mas isso é um princípio fantástico, porque Deus, o tesouro de Deus que Ele tem reservado para nós está no mundo. Nós temos que buscar isso. São outra história, um outro assunto. Mas aí eu pergunto, o que o povo vai fazer com ouro, com prata, lá no deserto? Tem um mercadinho, tem um shopping, tem ali alguém que compra ouro. Esse ouro, essa prata, tinha uma finalidade: era para a construção do tabernáculo. E o que o povo faz com aquilo que era para construir o tabernáculo? Faz um bezerro de ouro. E tem muito crente pegando coisa de Deus e fazendo bezerro. Não sei se vocês entenderam. Pegando o que é de Deus e fazendo bezerro. Cuidado, hein? Esse assunto é complicado. Então, nós temos que entender o que serve, qual é o contexto dessa palavra. Então, o dízimo é um reconhecimento diante de Deus para lembrar a nossa dívida com Ele. Mas Deus é tão misericordioso que Ele pega essa dívida que a gente tem. Quando a gente devolve os dízimos, é como se nós estivéssemos devolvendo para Deus, porque estamos devolvendo para Deus, né, pagando a Ele. Aí Deus pega isso e Ele devolve para nós em forma de juros e correção, mas não como de novo uma dívida, mas Ele devolve para nós em forma de
bênção. Ó Deus, Pararam para perceber isso? ó Deus. A dívida que a gente tem com Deus, a gente apresenta aí nas ofertas e nos dízimos, somente nos dízimos. Deus faz, pega isso e devolve para a gente, e devolve com juros, e devolve em forma de bênção. Por isso que ele diz lá em Malaquias 3,10: fazei prova de mim. Aqui tem muitos princípios, irmãos, é porque o tempo é cruel, que está sendo colocado aqui. Deus, então, quando você está devolvendo o dízimo, mas só que há outros aspectos do dízimo. O dízimo também significa, pelo Antigo Testamento, lá, eu vou citar os textos, mas até para a gente ler, né? Lá em Gênesis 4:4, Deus dá o primeiro princípio dos dízimos, vai começar aí. Quem diz? Quem conhece a história sem ler o texto agora?